Primeira aos Coríntios, capítulo 2, eu quero ler com você apenas o verso 9, que diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Palavra poderosa essa, amém? Eu queria compartilhar algo com você dentro disso. Gente, nós vivemos numa era que está saturada de estímulos. A cada instante, nossos sentidos são bombardeados por notificações, sons, imagens, vídeos, propagandas, mensagens, um caminhão ou um oceano de informações vindas de todas as direções, não é verdade? E essas experiências sensoriais têm, de certa forma, dominado a nossa vida e até reformatado a nossa cultura. Basta você olhar na mudança que teve depois que a gente teve acesso de verdade a esse oceano de informações. O mundo, há 20 anos atrás, era bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Sem essa era de WhatsApp, redes sociais e tudo. Sem esse acesso que nós temos a todas as informações. E é por causa disso que nós somos essa geração, essa era saturada de estímulos. São tantos, queridos, estímulos, que eu acredito que nós precisamos abrir um alerta. Nós precisamos começar a nos preocupar com a sobrecarga de informações que nós estamos recebendo. E a pergunta que eu quero deixar dentro disso para você é: até que ponto isso tem sido benéfico para nós? Essa enxurrada de informações. Mas o que eu quero te levar a pensar nesta oportunidade? Mesmo no meio de tudo isso, a gente vê aqui o apóstolo Paulo nos convidando a refletir sobre algo que está além de tudo isso, que está além de tudo aquilo que qualquer olho humano pode ver, além do que qualquer ouvido possa ouvir, e além de tudo o que podemos imaginar ou sonhar. Em 1 Coríntios 2,9, ele cita, na verdade, uma poderosa verdade espiritual, que diz respeito a mim e você. Quando ele diz que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ou não penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha isso. Então é muito mais do que aquilo que a sua mente humana pode alcançar. Esse versículo é um chamado, queridos, à fé e a uma vida de intimidade com Deus. Paulo nos mostra aqui que há realidades espirituais ocultas, profundas e gloriosas, que não podem ser alcançadas pela lógica humana. Mas ele diz em seguida que elas estão reservadas para um grupo especial de pessoas. E que grupo é esse? Aqueles que amam a Deus. Percebe? É isso que ele está dizendo. E com esse pano de fundo, essa pequena introdução, eu gostaria de convidar você para que pudéssemos refletir juntos sobre alguns pontos relevantes neste trecho das Sagradas Escrituras. Amém? Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Paulo, ou chamar a sua atenção, é para o fato de que Paulo fala de algo que Deus tem preparado. E ele diz que são coisas além da percepção natural e humana. Mas é importante destacar que
ele começa o texto com "mas como está escrito". Eu achei interessante isso, porque vasculhando toda a Bíblia, você não vai encontrar texto, exceto um de Isaías 64, acredito eu, que aproxima dessa palavra de Paulo aqui em 1 Coríntios 2:9. Mas como assim está escrito e não está na Bíblia? Irmãos, na verdade, Paulo estava fazendo uma junção de conhecimento aqui, de revelação de Deus. A gente sabe que Paulo era um conhecedor profundo da lei, de todos os profetas, de todo o Velho Testamento, ele era um conhecedor profundo disso. Então, quando Paulo fala sobre como está escrito aqui nesse texto, ele está juntando todas as profecias que ele conhecia do Velho Testamento, que apontava para um tempo novo, o tempo da graça, com a experiência que ele mesmo teve com Jesus, que mudou a vida dele, e com tudo aquilo que ele via os outros apóstolos viver, testemunhar e passar de Jesus. Então ele estava falando de uma lei escrita, mas ele estava falando também de uma lei impressa, de um conhecimento revelado que ele e toda aquela turma já tinha de Jesus. Para nós hoje é muito fácil, né? Porque nós temos toda a Bíblia, nós temos todo o Novo Testamento. Então esse está escrito aqui, na verdade, ele quer mostrar que é tudo aquilo que Deus começou a idealizar para o homem, desde o jardim do Éden até a eternidade, é a eternidade com Ele, e que se tornou possível para nós através da vinda do seu Cristo. Mas voltando aqui para o texto, para a palavra em si dele, quando ele diz que Deus tem preparado coisas que estão além da nossa percepção natural, essa, queridos, é uma poderosa verdade que precisa saltar aos nossos olhos e ocupar um lugar especial ou de destaque nos nossos corações. Porque você quer ver uma coisa? Quem aqui quer viver o melhor de Deus? Quem aqui quer de verdade experimentar todas as promessas de Deus para a sua vida? Percebe? Nós queremos, e na verdade isso é um direito nosso. Jesus conquistou isto para nós na cruz. Amém? Então, essa palavra, ela precisa ter esse lugar de destaque na nossa vida. E Paulo está dizendo aqui, ou o que ele está dizendo aqui é que Deus tem planos e bênçãos que superam completamente a capacidade humana de percepção. O que ele tem para nós vai muito além disso. Por mais que a gente tente imaginar a grandeza ou o poder das promessas de Deus, na verdade elas sempre serão maiores, melhores e mais profundas do que tudo aquilo que já vimos ou podemos imaginar. Essa realidade, queridos, né, que o Senhor nos mostra e quer nos trazer como revelação nesses dias. Agora, diante disso, o que nós precisamos entender? Nós não podemos viver guiados como cristãos apenas pelos nossos sentidos naturais. A verdade é que a fé é o meio que nos conduz às verdades, às realidades eternas. E aqui Paulo não está falando apenas sobre o céu. Talvez em alguma curva da sua vida cristã, você já ouviu, assim como eu, algumas ministrações, reflexões, ou até mesmo já pensou que quando Paulo fala isso, ele está falando da vida futura. Não, ele não está falando apenas sobre o céu, ele está falando também sobre verdades espirituais que já estão disponíveis para mim e para você em Cristo, para vivermos aqui, hoje, agora, nesse momento, nos próximos dias. Verdades essas que não são acessadas pelos sentidos pelo nosso percepção natural,
mas pelo que a gente entende aqui, só podem ser acessadas com os olhos da fé. Quando você olha para a sua vida hoje, ou quando nós fazemos isso, quantas vezes nós ficamos frustrados, porque não conseguimos entender o que Deus está fazendo, por exemplo? Não é verdade? Nós vivemos em meio às promessas, a gente sabe que tem promessa, mas quantas vezes a gente se frustra porque a gente não entende o que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente até acha que Ele não está fazendo nada, que nada está acontecendo. Mas a verdade, queridos, é que isso acontece porque o que Ele está preparando não cabe na nossa lógica natural e humana. Seu plano é eterno, perfeito, é maior do que todas as nossas expectativas. Sabe qual é o problema? O problema é que, na maioria das vezes, nós estamos faltando com a compreensão disso. A gente olha e acha que Deus não está fazendo. Por quê? Porque nós estamos medindo o cumprimento da promessa, o agir de Deus nas nossas vidas, pela nossa mente humana, pela nossa percepção humana. Deixa eu te lembrar de dois textos. Primeiro, Isaías 58, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 64, 4, esse é o texto que talvez mais se aproxima de 1 Coríntios 2, 9. O profeta registra assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deixa eu te perguntar algo. Quando você lê mensagens como essa, você crê nessas verdades para a sua vida? Sim ou não? Nós cremos. E, queridos, isso é verdade de fato. Nós cremos nas verdades de Deus, aquelas que Ele revela pela sua palavra escrita. Nós cremos naquelas verdades, naquelas promessas que Deus usou através, de revelações personalizadas, quando Ele usa um servo, um profeta e traz a nós. Quantos aqui têm promessas assim? Que algum dia alguém chegou para você e liberou uma palavra de Deus acerca da sua vida, da sua família, do seu chamado. Irmãos, muitos de nós temos, e nós cremos nisso, não é verdade? Agora, sabe qual é outro problema? O problema é que diante disso, das verdades reveladas pela palavra ou por revelações e profecias que chegam até nós somos tendenciosos a idealizar com a nossa mente humana o que seria o plano perfeito de Deus para nós. Ele fala e a gente começa a imaginar. E é aqui que a coisa pega. Pois por mais que a nossa mente possa imaginar, nós não vamos chegar nem perto daquilo que é o ideal de Deus para nós, para a nossa vida. Porque a vontade dEle, o plano dEle é sempre maior. O pensamento dEle, os planos dEle são sempre mais altos do que aquilo que a gente pode imaginar. E para te levar a pensar um pouco mais sobre isso, eu quero usar um exemplo, que é muito forte da palavra de Deus. E junto eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 1, não precisa você abrir a sua Bíblia, apenas me acompanhe. Do versículo 1 ao 25, nós temos a narrativa bíblica sobre o nascimento de João Batista. Ele é apresentado como aquele que viria com uma missão de preparar o caminho do Senhor. E preste atenção
eu vou ler para você o que Lucas registra do versículo 13 ao 17 do primeiro capítulo do seu livro. Todo mundo sabe da história, né? Antes de ler. Zacarias era servo do Senhor, casado com Isabel, que era estéril, já avançados de idade. Não tinham filhos, óbvio, pelo problema da mulher, e agora também já velhos. Mas no verso 13 de Lucas capítulo 1, a Bíblia registra assim: disse-lhe, porém, o anjo. Ele estava trabalhando no templo e de repente um anjo, irmãos, olha que coisa gloriosa é essa, aparece para Zacarias. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, olhe para mim. Tente se colocar no lugar de Zacarias. E de repente um anjo, você está aqui numa vigília de sexta-feira, orando, amém, irmãos? Sexta tem vigília, você está aqui orando, se derramando na presença do Senhor, derramando o seu coração, e de repente você abre o olho, tem um anjo na sua frente, e ele libera uma palavra de bênção como essa na sua vida. Tenta pensar, a partir desse momento, o que você faria? Como que você agiria diante de uma promessa dessa? Sabe o que a maioria de nós fazemos ou faríamos? A gente começa a idealizar como que seria esse filho, como que seria o ministério profético dele. Irmãos, e pela palavra aqui, tenta pensar, o que você pensaria acerca desse filho se ele fosse seu? Para essa geração de hoje, nessa era. Talvez nós pensaríamos assim, ó, meu filho vai ganhar um mundo para Jesus. Ele vai pregar em todas as nações da terra, ele vai cortar esses continentes de baixo para cima, ele vai ser maior do que o Billy Graham, ele vai ser, né, o cara, ele vai ser um evangelista mais influente do que Paulo foi, ele vai arrebentar. Por quê, irmãos? Nós temos a tendência de pegar a promessa de Deus e criar um plano que ela precisa e vai acontecer assim, assim, assim. Não é verdade? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como que foi a vida de João Batista? Todo mundo sabe da história, né? Deixa eu lembrar você de algumas coisas. Pensa, esse menino nasce. Ele recebe essa promessa, compartilha com Isabel. Isabel fica grávida, esse menino nasce, ele começa a crescer. E chega um dia que esse menino chega para o pai e diz assim, não quero morar com vocês mais não. Mãe, não quero comer só comida mais não, agora eu quero ir para o mato. A partir de agora eu vou comer só gafanhoto e mel. Pensa, irmãos. Imagina eles vivendo isso. Quero mais não, quero ficar com vocês mais não. Vou viver agora no deserto, vou ficar por aí. Talvez eu venha aqui ver vocês de vez em quando. Imagina, irmãos, os pais ouvirem isso. E olha só, ele era mais ou menos mais velho do que Jesus, 6 meses, mais ou menos não, 6 meses mais velho que Jesus. Você sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? Em torno de 10 meses. Agora você imagina se Zacarias e Isabel tivesse pensado a mesma coisa que eu e você pensaríamos diante de uma promessa dessa. Tinha tudo para serem frustrados, não tinha? Ele espera
30 anos para começar o seu ministério, que dura, e não tem uma conta certa não, tá? Os estudiosos dizem que podem ter sido de entre 5, 6 até 10 meses. Vamos colocar 10 meses de ministério? Diante de uma palavra dessa aqui? Irmão, para muitos de nós hoje, se a gente for olhar para aquilo que a nossa mente cria diante das promessas que nós recebemos de Deus, um caso desse é um fracasso, seria um modelo de fracasso. Ainda mais considerando como ele morreu. Irmãos, ele foi decapitado, preso por uma mentira e decapitado. Não é assim, irmãos? Então, eu quero trazer isso para te levar a pensar. Será que muitas vezes nós estamos dispostos a encarar de verdade o que Deus planejou para nós? Você imagina Zacarias e Isabel depois ter que enfrentar uma realidade: o nosso filho foi preso e morto, foi na prisão. Mas eles tinham uma palavra. E nós sabemos que a palavra se cumpriu. O propósito eterno para João Batista se cumpriu. Aquilo que ele tinha que viver aqui nessa terra, ele veio e viveu. Mas foi assim, a vontade de Deus para a vida dele aqui. Que talvez, por algum tempo, acredito eu, que pode ter passado, que seria totalmente diferente pela mente e pelos corações de Zacarias e Isabel. Diante disso, irmãos, eu quero te convidar a pensar: será que nós realmente temos entendido o plano de Deus? Será que realmente nós temos de fato enxergado, tendo uma percepção espiritual daquilo que Ele tem feito, tem preparado para nós? A verdade é que nós não entendemos bem os seus planos. E isso se deve, sabe por quê ou a quê? Pelo fato de que nós não enxergamos o que Ele vê. Nós não sabemos o que Ele sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não significa que Ele não tem um plano. A verdade, Ele tem um plano que é maior do que aquilo que idealizamos. Como, se fosse a vontade perfeita dele para nós. Talvez ele é totalmente diferente, mas é a vontade perfeita de Deus para nós. E diante disso, o que é que Isaías declara aqui? Que ele está trabalhando o tempo todo a seu favor. O irmão consegue entender isso? Ele está o tempo todo trabalhando a favor daqueles que confiam nele, que esperam nele. Então esse é o primeiro ponto que eu quero te levar a pensar. Ele preparou coisas que vai além da sua percepção. Mas como está o nosso entendimento disso? Como que nós estamos nos movendo, vivendo no meio de tudo isso? Amém? A segunda coisa que eu quero considerar com você no texto é que Paulo diz que essas coisas são para aqueles que o amam. Quando você lê o texto, você vê que Paulo, ele é, além de claro, ele é enfático. Deus preparou para aqueles que o amam. E quando a gente olha para o texto entendendo isso, a nossa perspectiva da verdade anterior muda completamente. O que a gente entende? Que as riquezas espirituais de Deus, por exemplo, elas não são dadas de forma aleatória. Não é liberado de qualquer jeito. Elas são destinadas àqueles que o amam. E esse amor aqui não é algo superficial, fala de um amor genuíno, devocional, sacrificial. É para esse grupo de pessoas que essas promessas estão disponíveis
para serem reveladas. E aí, irmãos, qual é o entendimento que a gente tem disso sobre o nosso amor por Deus ou a Deus? Será que nós temos amado Ele de verdade? Deixa eu te dizer algo. Amar a Deus é muito mais do que cantar louvores como nós cantamos aqui. Amar a Deus é muito mais do que frequentar uma igreja. Amar a Deus é muito mais do que se intitular, sou cristão, sou crente, sou isso. Amar a Deus é muito mais do que ter uma vida moralmente respeitada. Amar a Deus, na verdade, é viver para agradá-lo, viver para glorificar o seu nome. Amar a Deus é ter um comportamento onde nós somos levados, por exemplo, a obedecer, mesmo quando não entendemos, a confiar mesmo quando não vemos, a escolher o caminho da fidelidade, mesmo quando tudo ao nosso redor está nos empurrando para o contrário. Isso é amar a Deus, é colocá-lo acima de tudo na nossa vida. E isso, irmãos, precisa falar com a gente. Deus não se revela plenamente àqueles que não o amam. Para estes, sabe o que ele faz? Ele dá insights para trazer entendimento que precisam crescer no amor, porque só amando a Deus acima de todas as coisas é que nós podemos fazer parte desse grupo, que podemos ter esse tipo de revelação, que olho não viu, que ouvido não ouviu e que nunca penetrou em coração humano. E a gente precisa entender, queridos, que essas revelações e bênçãos, elas só são liberadas num campo de intimidade. Então, deixa eu te dizer uma coisa, a intimidade é o lugar da revelação. E o amor é o caminho ou a porta que nos conduz a esse lugar de intimidade, que é o lugar da revelação. Quando você olha para a sua vida hoje, eu gosto de comparar, porque eu amo demais a minha esposa, irmãos. Pensa numa mulher que é amada, de verdade, ela sabe disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela perde de longe para Jesus na minha vida. E eu deixo isso claro para ela, com a cara feia. Entende, irmão? Amo os meus filhos e a minha filha agora. Mas, irmãos, eles não têm, eles nem empatam, nem chegam perto de Jesus na minha vida. Como é isso para você? Como é isso para você? Como que isso está definido no seu coração? Irmãos, nós precisamos pensar nisso, porque talvez é o que falta em muitos de nós. É um amor genuíno, sacrificial, é um amor de verdade por Deus, é um comprometimento com Ele, é de verdade ter uma decisão de colocá-lo acima de tudo na nossa vida. E isso é uma verdade bíblica que está tão clara para nós. Por exemplo, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, olha só, a Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão, sabe o que é isso? Este é o mandamento central do Velho Testamento. É a palavra central entre todos os mandamentos que Deus deu para o povo na velha aliança. Esse aqui é o centro do Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, quando a gente chega no Novo, a gente vê Jesus, por exemplo, em Mateus 22, reafirmando isso. Esse mandamento dizendo que Deus precisa ser amado acima de todas as coisas. E ele diz assim, ó, esse é o primeiro e grande mandamento. Entende? Este mandamento, queridos, nos mostra que o amor a Deus, ele deve ser sim completo, integral, sem reservas. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é decisão. Sabia? Eu decido. Nós decidimos, nós temos o
poder de decidir se vamos amar a Deus assim ou não. Se vamos permitir que Ele ocupe o centro, o primeiro lugar das nossas vidas ou não. Nós decidimos isso. E eu quero te levar a pensar, como é isso na sua vida? Será que nós temos o amado assim? Deixa eu te dizer algo, nós precisamos considerar isso. Amém? Nós precisamos considerar e fazer uma autoavaliação pessoal da nossa vida, do nosso coração, em relação a isso. Ele é o mais importante para você? Se você perdesse tudo hoje, você manteria-se firme com Ele? Dizendo que o ama, que o adora, disposto a servi-lo, mesmo se tirasse tudo da sua vida. Vamos pegar um exemplo bíblico? Se acontecesse com você o que aconteceu com Jó, por exemplo, o seu coração continuaria preso, pertencente ao Senhor? Amém? Esse é um ponto muito importante da nossa reflexão. Por quê? Nós podemos, ter agora aqui um ponto de tensão, que pode levar alguns até a uma crise cristã, uma crise existencial cristã, porque eu estou falando para pessoas que têm promessas de Deus. Quem tem promessas de Deus aí? Talvez para um grande número que já entende, tem uma convicção que ama a Deus sobre todas as coisas. Você é um desses? Se você não é, você pode começar a melhorar nisso hoje. Amém? Agora preste atenção, se você é alguém que tem promessa e que já tem uma convicção ou deseja a partir de hoje amá-lo acima de todas as coisas, vamos pegar o primeiro grupo, que tem promessas e que já sabe que ama. Você ouvindo isso aqui, você pode entrar em crise, falar assim, peraí, mas pastor, eu tenho promessa. Em 1940, Deus usou um profeta para falar comigo, que eu seria isso, que eu viveria isso. Pastor, e desde então eu tenho crido nessa promessa. Deus falou isso comigo, Deus usou isso, e eu tive essa revelação nas Sagradas Escrituras. Pastor, e eu amo a Deus. Eu sou um cara devoto, eu me sacrifico, sim, Deus é mais importante para mim do que tudo. Então por que eu não tenho revelação? Por que eu não entendo a vontade de Deus de verdade? Por que eu não compreendo? Porque parece que comigo nada rompe, nada vai, não funciona. Parece que o meu coração nunca encontra um lugar de contentamento. Eu estou sempre insatisfeito, parece que por mais que tenha promessa, parece que elas estão sempre tão distantes, inalcançáveis, inatingíveis na minha vida. Não é verdade? Irmãos, e a palavra de Deus tem a resposta. O problema nosso é que muitas vezes a gente só pega um trecho da palavra, né? E eu quero aproveitar esse momento para dizer para você e te mostrar o tanto que isso é perigoso. Porque se você ler só esse versículo e chegar nessa conclusão que você tem promessa e que você ama a Deus, eu duvido se você não entraria em crise. E de repente você começaria a pensar assim, poxa, mas o que eu estou fazendo de errado? Estou em pecado? Porque eu tenho promessa, eu amo. Porque quem ama também pode pecar, né, irmãos? Não pode? Inclusive contra Deus? Mas, irmãos, qual que é a questão? Não basta ter promessas e amar a Deus. Aqui é que está o pulo do gato. Olha só o que é que Paulo diz no versículo 10. De 1 Coríntios 2. Ele diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que Paulo nos ensina aqui? Que tudo isso que Deus preparou para aqueles que o amam, só podem ser conhecidas através de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar a nossa conversa nesta oportunidade. Irmãos, aqui está a chave. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não consegue perceber,
o Espírito Santo revela. Portanto, a gente precisa entender, como eu já disse, que ter promessa não é suficiente, amor a Deus não é suficiente. Nós precisamos juntar o nosso amor a Deus com as promessas que recebemos dele, com uma busca incessante, com um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Se nós queremos conhecer mais de Deus, mais daquilo que Ele tem reservado para nós, só tem um jeito: depender do Espírito Santo. E aí eu já quero jogar outra coisa para você. Como que tem sido isso na sua vida? Você crê que o Espírito Santo reside dentro de você? Mas como tem sido o seu relacionamento com Ele? Você conversa mais com a sua esposa ou com Ele? Deixa eu te falar uma coisa, sem medo de errar, eu converso mais com o Espírito Santo que com a Alessandra. Você conversa mais no WhatsApp ou mais com o Espírito Santo? Você gasta mais tempo com Ele, se relacionando, em intimidade com Ele, com alguém? Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito, Ele é o intérprete da mente de Deus. Paulo diz aqui que, em algumas versões, que ele perscruta as profundezas de Deus. Inclusive nessa que eu li, fala isso. Que ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ele é quem nos conduz a essa profundeza do nosso Pai. É Ele que traz a revelação a nós do valor da cruz, da glória de Deus, da graça de Deus, do nosso sentido, ou do sentido de eternidade que precisa existir no nosso coração. É Ele que traz a nós os segredos do reino de Deus. Sem Ele, sabe qual é a verdade? Nós vamos ficar sempre na superfície, presos ao invisível, presos com aquilo que apenas os nossos olhos físicos veem, os nossos ouvidos ouvem, a gente pode tocar aqui. Ele é o único que pode nos levar além do véu. Ele é o único que pode nos fazer a chegar a Deus e realmente ser tomado pela glória dEle. E como tem sido esse seu relacionamento com Ele? Eu amo quando eu vejo o próprio Jesus falando sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, ele estava ali no momento com os seus discípulos, e de repente, ele vira para eles e diz assim, imagina a cena, ele com eles, Jesus com os discípulos, e de repente ele solta isso aqui, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu ainda tenho muito que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. E no versículo 13 ele diz assim, mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará de si mesmos, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, gente? Que o Espírito Santo ele tem um papel de entrar nas profundezas de Deus, pegar todas as verdades daquilo que Ele tem preparado para mim e para você, e chegar aqui e nos contar tudo. Percebe isso? Nos contar tudo. Nos revelar as profundezas de Deus a nosso respeito. Agora você consegue entender que pela palavra de Paulo aqui no versículo 10, sem Ele a gente vai ficar boiando o tempo todo. Talvez a vontade de Deus está até acontecendo na sua vida, mas você não entende nada, você acha que não está acontecendo. Talvez o seu ministério vai ser semelhante o de João Batista. Tomara que sua cabecinha não role, mas pode ser que seja igual ou muito semelhante. Entende? Não é verdade isso? E aí a gente fica aqui, sendo governado pela nossa imaginação, a nossa mente humana,
e tem um Espírito Santo disponível para trazer a nós essa revelação, irmãos, porque quando a gente encontra a revelação de Deus de verdade, nós vivemos em paz. Não há ansiedade, não há desespero, porque a gente entende de verdade, Ele está trabalhando a meu favor, a vontade dEle está acontecendo, porque Ele tem aqui alguém que o ama, que é comprometido com Ele, que tem intimidade com Ele. Deixa eu te dizer, o que eu encontro nessa vida de cristãos frustrados. E percebe que o segredo, irmãos, pode estar aqui. Tem promessa, amam a Deus, mas cadê o relacionamento com o Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa. O objetivo dessa palavra aqui hoje não é apenas dizer para você que existem riquezas eternas ocultas em Deus a seu respeito. Mas o objetivo, além disso, é te mostrar que há um meio pelo qual você e eu podemos acessá-las, alcançá-las. E esse meio é uma vida de compromisso, de intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, há muitos anos eu descobri isso. E como isso tem mudado a minha vida. Sabe, como ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo me transformou. Muitas vezes eu sei que algumas pessoas olham para nós e parece que a gente nem problema tem. Né? Essa semana mesmo, essas últimas semanas. E é tão bom isso, irmãos, quando o parquinho pega fogo. Já teve essa sensação que a mata pega fogo, né? Que parece que tudo se levanta contra. Irmãos, eu estava compartilhando com a Lê essa semana, como é bom no meio daquele furdunço todo, de repente o Espírito Santo vem, envolve a sua vida, e você se vê no meio daquela bagaceira toda, e você não é atingido. O seu emocional continua intacto, a sua vida continua segura. Por quê? Porque Ele está ali com você. E mesmo parecendo que está dando tudo ruim, Ele está mostrando, ei, eu estou com você. A vontade do Pai está acontecendo, o plano dEle está andando, as coisas estão indo. Né? E de repente a gente até insiste, não, mas como assim eu não estou vendo? Aí Ele fala com você, veja isso. Olha isso aqui. E foi exatamente isso que a minha experiência com Ele nesses dias. Irmãos, porque nós temos uma palavra de Deus, como homem e mulher, ministros. Aí, de repente, a gente começa a perguntar, mas Senhor, como? Veja isso. Você acha que isso aqui não é nada? Você acha que isso aqui não é poder de Deus se manifestando na sua vida? Irmãos, aí quando Ele começa a mostrar para a gente isso, irmãos, tudo muda. Sabe, a nossa condição muda, a nossa força é renovada, o nosso ânimo é transformado e a gente consegue permanecer de pé e mais feliz do que antes. Amém? O que eu queria com esta palavra? Eu não sei como é o seu relacionamento com Ele, você sabe. Mas eu quero com isso te incentivar a se relacionar com o Espírito Santo, a não abrir mão disso. Como eu disse, é falar mais com Ele do que com qualquer outra pessoa na sua vida todos os dias. Se desafie, irmãos, a fazer isso, a usar essa arma poderosa que é a sua intimidade com o Espírito Santo. E deixa eu te dizer, Ele está disponível para te orientar em coisas pequenas, porte médio, nas gigantes. Deixa eu contar uma experiência rapidinho, contei ela de manhã, vou contar de novo. Há algum tempo atrás, eu acho que já tem uns 2 anos ou menos isso, nós estávamos aqui numa reunião de terça-feira, um dia chuvoso, e aí eu volto para casa com o meu filho mais velho, Jorge Augusto. Chuva no asfalto em Goiânia, muito buraco, você já sabe o que aconteceu, né? Peguei um buraco, empenou a roda tudo, aquela bagaceira. Cheguei em casa, já vi, né, o bagaceiro da roda. No outro dia, estou lá na oficina resolvendo a roda, dou uma volta no carro e vejo que uma peça de uma das fechaduras da porta sumiu. Irmãos, na hora, qual foi a minha leitura? Nossa, tentaram roubar o meu carro. Achei até que tinha sido aqui no estacionamento da igreja, que é o lugar que eu tinha ido anteriormente. O ladrão tentou tirar.
Voltei para casa, o problema da roda resolvido. Achei a peça da fechadura, né? Já tinha encontrado a peça para comprar. R$ 47 a peça. Olha que dinheirão, irmãos, 47 barão. Tudo certo. Almoçamos, fomos para a academia, eu mais a ler. Quando eu chego em casa, eu coloco o pé dentro do nosso apartamento, eu escuto uma voz. Vai lá no buraco. E em seguida, a peça está lá. Muitas vezes, quando eu tenho esses insights, essas revelações de Deus, eu não conto para ela, tá? Porque vai que não é certeza, né, irmãos? Que pode acontecer também, né? Eu entrei com a roupa de academia mesmo, peguei a chave do carro, volto lá no local. O primeiro milagre, o buraco já tinha sido resolvido. A prefeitura já tinha passado lá e resolvido o buraco. Eu atravesso a rua com a minha percepção humana, natural, olha só. Se eu cair aqui, a pancada foi aqui. Que aí eu já tinha entendido tudo, né? O carro bateu no buraco, a peça... Então, esse negócio deve estar por aqui. Estou aqui procurando, no canteiro central e tal. Cadê a peça? Ah, não está aqui não. De repente, o meu olho é guiado para olhar na beirada do meu fio, uns 50 metros adiante. Uma manchinha preta. O Espírito Santo vai lá, pega, é a peça. Irmãos, lá vai eu. Com aquela convicção, vou lá pegar a peça. Chego lá, irmãos, a peça. Eu pego aquela peça, cheguei em casa chorando já, meu bem. Deixa eu te contar o que eu acabei de ter de experiência com o Espírito Santo agora. Irmãos, se Ele está preocupado em me devolver uma peça de um carro velho que custa R$ 47, o que o Espírito Santo não está disponível e preocupado em me ajudar? Vocês conseguem entender isso, irmãos? Não é a peça, não é o valor da peça, é a experiência. Se Ele está preocupado em se interagir assim comigo, você acha que Ele não está preocupado em me ensinar a ser um bom marido para essa menina? A ser um bom pastor para vocês? A ser um melhor amigo? Percebe, irmãos, a conquistar tudo aquilo que Ele tem para mim? A ser aquilo que Ele planejou para que eu fosse nessa vida e na eternidade, Ele está. O problema é que muitas vezes a nossa intimidade com Ele não existe, nós não falamos com Ele, a gente não interage com Ele. Você pode ficar de pé? A mensagem que nós temos, queridos, aqui nesse texto, eu quero te dizer que ela não é apenas uma bela promessa, mas, na verdade, Paulo está falando aqui de um convite. Um convite a uma vida fundamentada na fé, ao amor sincero a Deus e à dependência do Espírito Santo. Fique de pé, feche os seus olhos, eu quero te convidar a começar a interagir com Ele agora. E eu quero te fazer algumas perguntas, e você com os seus olhos fechados, já pensando em tudo que você ouviu, eu queria que você te respondesse elas. Você tem amado a Deus de forma profunda e prática? Será que nós temos vivido presos naquilo que envolve a nossa vida ou temos caminhado pela fé? Será que nós temos buscado o Espírito Santo, fazendo dele, de verdade, o nosso guia diário? Como que está isso na sua vida? Deixa eu te dizer algo, não há limites para aquilo que Deus quer e pode revelar a você. Mas a gente precisa entender, queridos, que essas riquezas, elas não estão ou não serão derramadas em corações indiferentes. A Bíblia diz aqui que ela se reserva, ela está guardada para aqueles que amam a Deus. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É essa a dimensão daquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe o que é isso? Isso fala de uma dimensão onde o impossível se torna possível, natural. Onde o invisível se torna revelado.
e onde o que parecia inalcançável se torna acessível. Por quê? Porque o Espírito revela e o amor nos dá acesso. Você pode começar a falar com o Espírito Santo, Ele está aqui. Comece a falar com Ele acerca de você. O que Deus preparou, queridos, para mim e para você, não está no mundo dos nossos sentidos naturais, mas está no mundo da fé. Não está nos olhos que veem, nos ouvidos que ouvem, mas está preparada para aqueles corações que amam. Não está na superfície, mas está na profundidade de uma intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo, decida hoje amar a Deus com todo o seu coração. Você pode começar a dizer isso para Ele. Decida hoje amá-lo de todo o seu coração, decida viver guiado pelo Espírito. E eu tenho algo para dizer, se você decidir isso de verdade, se aprofundar no seu amor e na dependência do Espírito Santo, eu quero te dizer, se prepare, porque o que Deus preparou para você é infinitamente mais do que tudo aquilo que você já viu, já imaginou, já ouviu, já tentou criar com a sua mente humana. Você crê nisso? Você pode colocar suas mãos em posição de receber. Eu quero orar com você agora. Eu creio na atuação dEle, Ele está aqui. Ele está aqui me envolvendo, te envolvendo com a presença santificadora dEle. O Espírito Santo está aqui. Pai, neste momento eu coloco a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui diante do Senhor. Eu te peço, ó Deus, se tudo isso que nós temos ministrado nesta noite acerca da Tua santa, divina e poderosa palavra são verdades, eu te peço agora no nome de Jesus, que cada um, Senhor, aqui agora sinta o toque do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade agora, Deus, de vir e tocar a nossa vida, tocar a nossa mente, o nosso coração, mover a nossa fé de uma forma extraordinária neste lugar. Que esse ambiente agora, Senhor, seja tomado pela presença do Teu Espírito Santo. Que corações sejam fortalecidos aqui, que joelhos trôpegos sejam fortalecidos. Não tem nada perdido para aqueles que têm um plano divino na sua vida, e você é um deles. Talvez o que você está vivendo é um engano, diante de tudo aquilo que você idealizou com o seu sentido natural para a sua vida, para o cumprimento da promessa. Mas o Espírito Santo está aqui para te trazer de novo para a centralidade da verdade dEle a seu respeito. E você pode começar a experimentar algo novo, porque você tem o Espírito Santo. Pai, se revela a nós neste lugar. Que em todo tempo, Espírito Santo, que o nosso coração, além de amar a Deus Pai sobre todas as coisas, que ele seja um coração sedento pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo. Que nós não venhamos abrir mão, Senhor, de cultivar um relacionamento de profunda intimidade com o Espírito Santo, porque o que o Senhor nos ensina hoje aqui é que, amando o Senhor, nós estamos prontos para entrar em intimidade com Ele e receber tudo aquilo que o Senhor tem de revelação para trazer a nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós neste lugar. Vem, contempla agora cada mente, cada coração. Tudo aquilo que
possa existir, que até hoje tem sido usado como trava para impedir os teus filhos de se relacionar contigo, pela unção do Senhor, eu te peço, quebra agora. Corações sensíveis, mentes abertas, corações que desejam sim entrar nesse mundo perceptível da tua presença. É o que eu declaro agora na vida dessa igreja, na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.